paz seja convosco. Amém. Amém. Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos dele, ouvindo, tendo o nosso coração testado e provado, tendo a oportunidade de crescermos em estatura e graça, conforme Ele quer que nós sejamos. Gostei da ilustração do Ares, quando ele fala do sol e realmente a gente olha o céu de Brasília e não consegue ver nada. E aí você imagina o dia do juízo sendo algo que você não consegue ver um palmo na frente dos seus olhos, negra escuridão. Houve um tempo, em Londres, conta a história, em que houve uma neblina tão forte que as pessoas ficaram em casa por 3 dias, não podiam sair de casa. Qualquer pessoa que saísse, caía, batia carro, era um negócio. O dia do Senhor, ele é muito pior que isso. Como o Alice falou, e eu tenho alertado, o Senhor está voltando. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema As Pontas do Altar. Superstições sempre tiveram um lugar especial na minha mente, na sua mente, na mente das pessoas. Dessa forma, para muitos, inclusive o cristianismo e seus ritos e símbolos, para muitos também são superstições. Quando nós olhamos João Batista batizando, os fariseus que não acreditavam no batismo, não acreditavam na figura profética de João Batista, foram lá para ser batizados e ele, olha, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão tentando fugir da ira vindoura? As pessoas, elas olham, em especial para o cristianismo, e veem como uma tábua de salvação, e o é, mas para as pessoas que levam realmente a sério essa condição de cristianismo. Estamos na reta final das doutrinas da graça, que falam um pouco mais sobre a condição do cristão. Na época de Israel, as pessoas também eram assim, e pensavam que nada tinham que fazer, apenas ter um sangue judeu, e isto, como hoje, é um engano. Nós achamos que apenas você ter um cristianismo em alguma época da sua vida, isso resolve a questão. Hoje pela manhã nós oramos pela vida da Ione, que foi uma pessoa onde começou a nossa igreja. Quando eu, Rosângela, Luiz e Vicenço estávamos abandonadinhos, ela estendeu a mão e nós começamos lá o primeiro culto de oração, primeira escola dominical, e o primeiro culto de verdade foi lá na casa dela. E ela, com 57 anos, teve uma parada cardíaca e foi embora. E ela, como muitas pessoas, acham que é apenas uma história passada de cristianismo, te atesta e te dá a garantia de um futuro diante do Senhor. Infelizmente não funciona assim. O povo de Israel pensava isso. Eleição, chamado, justificação, perseverança e glorificação são realidades das Escrituras, mas não excluem a condição e a necessidade da santificação progressiva, que é um reflexo, ou deveria ser um reflexo, da nossa fé. Alguém pega os 2 galões e coloca desse lado aqui para mim, por gentileza? Ser cristão de domingo, obrigado, Luiz, ou em cerimônias, não atestam a nossa salvação, mas a condenação que será concedida aos que assim vivem no dia do juízo. Se você tem um cristianismo superficial, se ao passar dessa porta você é uma pessoa, volta à sua condição normal, o dia do juízo, ele vai ser bem mais amargo para você. Infelizmente. Que nós possamos pôr em prática o que temos ouvido, o que o Espírito Santo tem dito às igrejas. E nós possamos nos conformar de uma forma individual, nosso modo de viver, a forma da cruz. A palavra de hoje tem como título Advertência
às mulheres de Samaria. Eu achava graça de uma coisa, era uma piada que às vezes aparece dentro de um círculo de homens, quando está fazendo um churrasco, botar no futebol, e aí você fala alguma coisa, a pessoa fala assim, eu vou ligar para minha patroa, lá em casa eu sou aquele que dá a última palavra, eu digo sim, 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 minha esposa, e é engraçado isso aí. E aí hoje eu estava vendo um vídeo em que o cara olhou e falou assim, eu vou mostrar como fazer a minha esposa sorrir em 3 passos. E aí ele olha para a esposa e fala assim, primeira coisa, pegue na mão da sua esposa. Depois você olhe bem fundo nos olhos dela e diga, eu sou o homem e o sacerdote dessa casa. E a mulher começou a rir. E parece que isso aí era para ser uma piada, mas isso não é uma piada. Mas é a realidade de muitos lares. Nós, homens, temos que ser líderes e sacerdotes dos nossos lares. Eu postei um vídeo que ninguém comentou, que mostra a figura de uma leoa sendo atacada por hienas. E as hienas iam lá, davam uma mordidinha nela, né? E a hiena, a leoa, apesar de ela ser maior em volume, ela começou a ser assediada de uma tal forma que ela foi sendo colocada num canto até que o leão veio. O leão veio, pegou as hienas, jogou uma para cima, mordeu o pescoço da outra, deu um rugido, os bichos voaram para cada um lado. É assim que os homens têm que ser. Leões, não com as esposas, mas com as pessoas que estão à sua volta. Proteção, cuidado, amor. É algo que, nesse texto de hoje, não aparece. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Amós capítulo 4. Nós vamos começar o capítulo 4 hoje. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Amós capítulo 4, versos 1 ao 3. Assim diz a palavra de Deus, Amós capítulo 4, versos 1 a 3. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, e esmagai os necessitados, e dizeis ao vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, abre aspas, mulheres, fecha aspas, mulheres, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si, pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, o monte, disse o Senhor. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos. Queremos, Pai querido, agradecer ao Senhor pela tua palavra, que é atual e verdadeira. Queremos, Pai, pedir que o Senhor nos instrua, nos guie, fale conosco, nos dê entendimento. Peço que o Senhor me capacite, Pai, a trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus, amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Há muita interpretação em torno desse versículo, desses 3 versículos, porque havia um culto a Baal, e esse culto a Baal, ele sacrificava bois e vacas. O boi, ele é um símbolo de fertilidade, de força. Ele era adorado no Egito. Então se tem confusão, mas aqui, quando a gente vai lendo esse versículo, a gente vai estar meditando nele, a gente vê a condição de mulheres que são empoderadas e que elas mandam nos seus lares. Tanto o homem como a mulher vivem numa condição errada, mas aqui as mulheres, elas dominam. Cada uma de vocês tem uma partezinha disso, em que em algum momento assumiu essa condição, porque está acostumado a ser rodeado por homens que são bananas. Eu sempre falei isso para as meninas. As mulheres, elas se viram. Se o cara
ele tem uma função, tem um trabalho e ele perdeu o emprego, ele fica lá batidinho, tal. A mulher não, ela vai fazer uma faxina, ela vai lavar roupa, ela vai passar roupa, ela vai fazer coxinha, ela vai ser babá, ela vai se virar, vai resolver alguma coisa, e o homem ele fica estancado. E o homem, ele é um eterno bebê. Apesar de ele ser criado para gerir a criação, a própria atitude dele diante do jardim do Éden, quando permite que Eva coma do fruto e seja enganada pela serpente, mostra a figura de quem são os homens. Não deveriam ser, mas assim o são. É a figura do nosso Cristo, que é o exemplo maior do noivo, tanto que nós somos a noiva de Cristo. Deus irá exilar os opressores abastados, aqueles que têm recursos e não sabem utilizar de uma maneira sábia. O parágrafo final, antes do capítulo 4 começar, confirma o castigo de Deus ao descrever o último estágio do seu julgamento. Depois de vir um inimigo e destruir os castelos, depois que Deus remover os lugares de segurança, que eram as pontas do altar, que nós falamos na semana passada, o gesto final será a humilhação total das elites cultas. Algo que Colossenses fala, dizendo que eles vão ser, os principados e potestades vão ser expostos à vergonha. É aquilo que a gente vê nos filmes, que quando um exército ele é vencido, coloca-se ele para andar e as pessoas vão jogando frutas podres. Era uma forma de humilhar, em especial, a liderança mais alta que tivesse do exército, com o objetivo de mostrar que eles não eram nada, nem eles, nem os seus deuses. Aqueles que adquiriram poder e riqueza através de atos de violência e opressão serão oprimidos e tratados como animais. E é muito claro essa situação dentro da nossa vida do dia de hoje, em que as pessoas elas buscam apenas os seus benefícios materiais e a provisão financeira. O que você faz com isso? Ah, mas eu sou bonzinho. Você remunera bem o seu funcionário? Você trata com educação o seu funcionário, seja uma auxiliar em casa, seja uma babá, seja um funcionário que vende qualquer coisa? A violência e a ignorância estão em cima disso. Aqueles que adquiriram, eles vão ser tratados como animais. O texto de hoje está ligado à convocação introdutória que nós falamos na semana passada. Ouvi. Essas associações ajudam a determinar quem são as vacas de Bazã. 4:1 diz: ouvi essa palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis ao vosso marido: dá cá e bebamos. A acusação contém um chamado de atenção, uma lista de acusações que descreve os seus pecados e uma identificação para quem é esses 3 versículos. Versículos que, em primeira instância, são para um grupo de pessoas e, em segunda instância, são para os próprios maridos. Se fala sobre vacas no sentido feminino e logo depois fala sobre maridos, e nós estamos falando exatamente sobre o público feminino daquelas 10 tribos de Israel. Um grupo de mulheres que oprimem os pobres e se preocupam apenas consigo mesmas e com os seus desejos egoístas, e nós estamos falando sobre o excesso de vaidade. Não tenho problema nenhum em que você, mulher, seja bela, se cuide, mas isso não pode ser excessivo. Quando que isso é excessivo? Quando os seus gastos, quando as suas desejos de vaidade, eles trazem uma certa opressão ao orçamento do lar, por exemplo. Ou quando isso gera algum dano no seu relacionamento com outras pessoas. Porque a gente vê alguns excessos e o comércio ele sabe explorar isso muito bem, e aí eu fico olhando cada vez, eles inventam uma coisa, é o peeling disso, peeling daquilo, é a máscara disso, máscara daquilo, e entenda, volto a dizer, eu quero vocês belas, eu primo por isso dentro da minha casa. Nunca eu falei nem para minha esposa, nem para minha filha, deixar de fazer algo por causa disso. Mas tem que haver também o bom senso. E aqui nós estamos trazendo a atenção a excessos. Eu quero porque eu quero e eu quero, e por causa disso você oprime aqueles que servem.
Nós vivemos num contexto diferente daquele povo, em que haviam muitos servos. Havia uma pessoa que fazia comida, havia uma pessoa que fazia limpeza, havia uma pessoa que cuidava disso, cuidava daquilo. Haviam muitas pessoas. A figura da mulher de Provérbios era uma figura de uma mulher que ela gerenciava um grande número de pessoas, porque a casa era muito trabalhosa. Era toda uma fazenda e uma coisa a se resolver. O que temos feito com aqueles que nos auxiliam? Esse é o mesmo tipo de pessoa que tem tanto a casa de verão, que eu falei semana passada, como a casa de inverno, decoradas com marfim. Essas são as pessoas que causam violência e opressão em seus castelos. Jeremias 44. Jeremias capítulo 44, versos 16 a 19, diz assim... Jeremias 44, versos 16 a 19, diz assim: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Quem está falando isso são as esposas. Jeremias 44, versos 16 a 19. Antes, certamente toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes têm feito na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? Olha aí. As mulheres dominando o culto, o que é que tinha que acontecer. E aí o homem entra naquela vibe: eu prefiro ter paz do que estar certo. E aí ele deixa a coisa rolar, porque é muito mais cômodo, mas é uma atitude covarde desses homens. A segunda metade do versículo descreve o comportamento egoísta que permite que essas mulheres mantenham a sua posição social elevada, que retratam a opressão e o abuso contínuos. Essa exploração fortalecia seu controle sobre a nação e lhes oferecia os recursos necessários para suprirem os seus desejos mais excêntricos. O segmento desamparado da sociedade, que não possuía riqueza, e eu tenho falado semana após semana, cadê a sua oferta para dar de alimento para as pessoas carentes da favela? Aonde está? Não adianta você vir para a casa do Senhor, levantar as mãos aos céus, dizer que você ama Ele, não sei o preço dos meus pecados lá na cruz, e aí você sai do culto, vai fazer um lanche, gasta 50, gasta 60, não há problema. Vai para a tua casa, come uma comida gostosa. E aí você esquece o que foi falado aqui na igreja, enquanto as pessoas lá na favela estão passando fome e necessidade. Se esse é o seu cristianismo, tenha certeza que você vai ficar aqui para você comer essa comida que você tanto preza. Abra o seu coração para abençoar vidas. Não faça porque eu estou falando. Faça porque você tem que entender que isso é o certo a ser feito. Não há misericórdia ou há compaixão alguma pelos fracos. Em vez disso, eles eram esmagados e destruídos. O termo maridos é um comentário pejorativo e depreciativo de homens que não faziam o seu papel. Bananas. Falei para vocês que eu dei aula lá no Maranhão e chamei os homens de banana, os caras ficaram, entendeu? Mas são bananas, não resolvem, entendeu? A mulher faz a cara feia e o cara ele já se reprime, não, eu não posso falar nada. Não, você tem que enfrentar, sem violência, sem grosseria, mas com sabedoria, com amor, com o objetivo de ensinar. Porque essa figura dessas mulheres não traz alegria no coração, não traz paz. Se você está fora do padrão de Deus, você não tem paz. O teu lar não tem paz, os teus filhos não têm paz, a geração depois dos seus filhos não vai ter paz porque não tem exemplo.
O termo maridos é um comentário depreciativo sobre a autoridade dos maridos. A última linha, da cá e bebamos, também é um exemplo do modo de vida dos ricos, buscando e se entregando apenas aos prazeres. Beber, banquetear, dar festas eram algumas das principais preocupações dessas mulheres, totalmente diferente da mulher de Provérbios capítulo 31. A mulher de capítulo 30, Provérbios 31 mostra a figura de como você, mulher, tem que ser. Como você tem que ser. Diferente da figura que está lá em 1 Reis, que fala de Jezabel. E que eu, que vim lá do ambiente neopentecostal e pentecostal, quando se falava em Jezabel, a gente lembrava a figura de uma mulher que ela era dominadora, em que Acabe era o banana, em que ele vai lá tentar pegar a vinha que está do lado lá, o cara não vende, ele vai lá para a cama dele, deita e começa a chorar, e quem vai lá resolver é a mulher. E ela mata o cara. E acha que está tudo certo e não tem nada certo. Amós, capítulo 4, verso 2 e 3, fala a respeito do juramento de Deus acerca do exílio daquele povo. Não é mais tempo de orar. O Alice falou, enquanto há tempo, há esperança. Mas há momento em que tem tempo e não há mais esperança. No livro de Ezequiel mostra claramente, Deus falando assim, você não vai mais falar em prol dessas pessoas. Chegando ao ponto de colar a boca dele. Ele queria falar e... Você só vai falar o que eu estou mandando. O coração de Ezequiel padecia de dó daquelas pessoas que estavam sofrendo, e Deus fechava a boca, não vai orar mais. Então, não é sempre que tem tempo que tem esperança. Cuidado com esse tempo. Falava para vocês, hoje pela manhã orava, a moça faleceu. Que esperança há? Eu não sei se eu vou ser chamado para fazer o ofício fúnebre, vou estar lá, mas eu já tenho tempo certinho. Estava lá tomando banho, fiquei orando. Eclesiastes 3, tempo para tudo. Só não para correria. Não temos tempo para nada. Demonstração de amor ao próximo, cuidado com o próximo, não temos tempo. A gente chama as pessoas para orar, não tem tempo. A gente chama as pessoas para o dominical, não, estou cansado, estou com sono. Eu tenho 57 anos e eu durmo 4, 5 horas por noite, e eu vejo muitas vezes em vocês um bando de velhos, cansado, caindo pelos lados. É um tanto de mal-estar, eu falei que eu pensando, o que acontece com esse povo, Será que é a alimentação que eles tiveram? Eu vejo vocês todos lá na academia, é fitness, eu pago tal. Eu estou com 57 anos, recebi uma exortação forte da minha filha, você tem que ir para a academia, e eu estou aqui, estamos lá, entendeu? Me liga às 5 horas, eu estou de pé lá, meia-noite nós estamos acordados, e o pessoal todo cansado. Não vejo ninguém se levantar para fazer o evangelismo com o Nicolas e Menísia. Que cansaço é esse? Que falta de disposição. Que cristianismo é esse? Que confiança é essa que tem no Senhor? Aqui está falando de mulheres que dominam homens, mas tanto um como o outro estão errados. O juramento de Deus, ele é irrevogável. O mesmo juramento que foi de dar a terra prometida a Abraão e seus descendentes, é o juramento de Deus, dizendo que Ele vai fazer e vai colocar o povo em cativeiro. Não temos tempo, mas se a gente lêssemos Salmo 89, a gente veria a promessa do reino messiânico para o povo davídico que nós somos. E a gente continua vivendo como se não existisse isso, como se fosse uma mentira. Quando Deus faz um juramento, Ele empenha o seu caráter e a realidade da sua essência no cumprimento do mesmo. A santidade é, de certa forma, uma qualidade quase impossível de se definir, porque nós não vemos isso nas nossas vidas. Quando você olha no teu espelho, você vê quem? Você vê uma pessoa como essa, uma mulher ou um banana como esse? Ou você vê um homem ou uma mulher de Deus? Alguém que quer crescer? Onde estão as leituras, os cultos nos lares? Onde estão os tempos de leitura dos homens chamando os filhos para ler? Falando assim, vamos ler a palavra de Deus juntos. Não tem tempo. A seriedade do juramento é intensificada pela expressão no original dizendo, em verdade, certamente. E pela expectativa iminente de um novo período histórico. Filipe falava isso.
Nós estamos entrando numa nova era. Uma era de perseguição. Uma era de fim dos tempos. As coisas que estão acontecendo aí são sinais mais que claros. Essas queimadas, essas coisas, essas mudanças de temperatura. Deus está sinalizando. É como você está chegando no farol e o farol está piscando amarelo assim e você continua acelerando. Quando eu estou fazendo isso, a Rosângela fala, você não está vendo? O sinal amarelo está piscando. Vai parar. Está lá o radar, o pardal para multar você. Você está acelerando. A forma como as mulheres serão levadas para o exílio é demonstrada por esses símbolos de derrota e humilhação. Mostram como será a virada à mesa. Elas trataram os pobres como animais. Agora é sua vez de receber um tratamento parecido. E aí ele vem falando sobre essa condição de anzóis, de fisga. Eles faziam assim com as pessoas depois que elas eram capturadas e eram presas. Se colocavam anzóis aqui embaixo no queixo, na gengiva, e prendiam as pessoas, e as pessoas iam uma ligada com a outra, como se fosse um gado, entendeu? Se uma caísse, rasgava a boca do outro. E ele está falando exatamente sobre essa condição, trazendo a condição das mulheres, porque elas que pilotavam aquilo. A responsabilidade é dos homens, mas a culpa desse caso aqui é das mulheres. A vida de luxo terá fim, e as mulheres ricas e opressoras serão conduzidas para o exílio vergonhosamente. Como prisioneiras de guerra, as senhoras que antes viviam para os seus próprios prazeres serão forçadas a deixar a proteção dos muros da cidade e abrir mão da sua vida de luxos e privilégios. As vacas gordas de Bazã serão expulsas de Samaria em desgraça como se fossem cadáveres. Deus despreza os opressores abastados e irá humilhá-los completamente. Deus está derramando prosperidade sobre a vida de vocês. O que vocês vão fazer com isso? Vai continuar vivendo? Vai aparecer com um Honda aí, um Corolla 2025 aí? Amém, fico contente com isso. Mas será que é só isso? Será que é apenas roupas, apenas indumentárias e selfies? Porque nós vivemos na selfie. Estava vendo uma reportagem que o cara, ele fala que as selfies, elas são tiradas, acho que são a cada, 7 a 16 vezes por dia, na média mundial. Cara, é muita loucura isso. As pessoas perdem por dia 7 minutos do seu dia tirando fotinha de tapa-água, essas coisas aí, que não levam absolutamente nada. Quem está preocupado que você está tirando sangue, que você tira foto da mãozinha lá com a veia, ou que você acabou de fazer o seu treinamento, isso vai acrescentar o que para quem? Mas você está lá gastando o seu tempo. Faz mais uma série de flexão, alguma coisa, vai ser mais proveitoso. Mas o ser humano, cada vez perde mais tempo com coisas cada vez menos importantes. E aí chegamos em Amós capítulo 4, verso 3. Como todo o capítulo, todo o livro de Amós, ele dá as instruções e ele traz uma fórmula de confirmação divina, que não é Amós que está falando. Os argumentos racionais sobre a causa e efeito, em Amós 3, de 1 a 8, que nós já meditamos, fizeram a nação lembrar de que cada privilégio tem a sua responsabilidade. Nós já falamos sobre isso. A condição de você como filho tem responsabilidade. A condição de você como homem casado, como uma mulher casada, tem responsabilidade. Se você quer liberdade no teu celular, se você quiser liberdade para você sair com seus amigos, fique solteiro. Se você não quer dar satisfação para ninguém, fique solteiro. Se você quer ter senha no celular, se você quiser passear, quer ter a tua liberdade, fica solteiro. Não tenha filhos. É uma prisão no bom sentido. Você tem que dar satisfação. Eu não saio de casa sem falar para minha esposa onde eu vou. E ela não sai sem falar onde ela vai. E se ela demora, eu cobro ela. Falo, por que você está demorando? Ai, que saco isso. Não case. Fique solteiro. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Só que você vai morrer sozinho. Quando você precisar de alguém para fazer qualquer coisa para você, você não vai ter. Você não vai ter alguém para compartilhar os bons momentos e também os maus momentos. A alegria de você receber uma bênção de Deus e você não poder pegar o telefone, olhar nos olhos de alguém e falar assim, eu passei, eu fiz, eu vou conseguir. Isso é tremendo.
Você poder contar o seu resultado para alguém e alguém se alegrar porque é carne com você. Não porque está querendo extrair algo de você. A gente tem medo de compartilhar as bênçãos. Pô, se eu falo, alguém vai pedir, vai... Não, com o cônjuge não tem isso. Mas entre alguns tem. Poxa, se eu falo isso, a pessoa já vai achar que pode fazer isso, fazer aquilo outro. Relacionamento, está faltando isso. Amós comprova as acusações de Deus contra a nação em Amós 3, 9 a 10, 4, 1. A opressão descrita lá em Amós capítulo 2, versos de 6 a 8, foi confirmada pela presença das pessoas, dos povos estrangeiros. Nós falamos do capítulo 1, capítulo 2, aquele problema que eles estavam vendo Deus agir em cima das nações, e depois Deus convoca alguns líderes daquelas nações más para olharem nos montes de Samaria e observarem como aquele povo também é mau. Não tem justificativa. Eles olharam e falavam, Deus, Ele é completamente pleno de equidade na sua justiça, no julgamento contra as nações, e também contra nós Ele também o é. Aqueles acusados dessas perversidades são os poderosos, abastados, habitantes de castelo. Não está falando da pessoa que é pobre, está falando de gente que é próspera. Violência, opressão, anarquia eram os males sociais presentes nos dias de Noé. E Deus veio com o dilúvio e matou. Estudiosos dizem que foram mais de 5 bilhões de pessoas que morreram, e sobrou apenas 8, e mais um parzinho de cada bichinho lá. Toda uma criação destruída. A lei proíbe a opressão dos pobres e necessitados. Vários textos de Deuteronômio e Levítico mostrando que você não tem direito nem autoridade de maltratar aqueles que te servem. Os nobres deveriam ser cuidados, os pobres deveriam ser cuidados através de doações generosas. Volto novamente, a mesma coisa. O que você tem dado, não estou falando de dízimo, não estou falando de oferta, não estou falando de você colocar dinheiro na salva, não é nada disso. Estou falando para você o que você tem feito diante das pessoas que têm necessidade. O que mais tem nos faróis é pessoas precisando de coisas. Tá? Então não tem como você falar para mim assim, eu não encontrei. Se não encontrou lá em Santa Maria, se não encontrou em Riacho Fundo, não encontrou em Cidade Ocidental, vem aqui no Guará, que você, em qualquer farolzinho você encontra alguém precisando de alguma coisa. Tá? Tem gente para você ajudar. Os pobres deveriam ser cuidados através de doações generosas que suprissem as suas necessidades. Uma forte advertência contra o coração endurecido aparece em conjunto como uma admoestação a se ofertar aos pobres de forma proporcional às bênçãos recebidas de Deus. E ele fala, dê na proporção que você recebe. Dê na proporção que você recebe. O que você come, você dá. O que você tem, você compartilha. Então, olha para o teu armário lá, quanta roupa tem que você não usa mais de um ano. Doe, abençoe pessoas. Mas não é para você vender, e eu até brinquei com a Rosângela, não é para você esvaziar o teu armário para você comprar tudo novo, não é nada disso. Isso é uma dinâmica do inferno, né? Então eu dou, então eu vou dar para abrir lugar para o novo. Não tem nada disso, entendeu? Coloque a sua condição do que você precisa. Os homens, eles são menos vaidosos, entendeu, em relação a isso. As mulheres são mais. Deus criou as mulheres assim. Deixa o armário das mulheres mais cheio, mas a gente vê muitos homens que eles estão ficando mais vaidosos que as mulheres, com mais creme. Agora tem nos banheiros pia com 2 pias, porque o homem ele também tem que fazer o embelezamento dele diante da pia e do espelho. Vire macho. Se cuide. Seja bonito, penteie o cabelo, seja cheiroso, escove o dente, passe um perfume, mas a condição de embelezamento a mais não é do homem, é da mulher. Homens que estão usando mais creme que as mulheres, que vão mais fazer a unha do que as mulheres. Que loucura é essa? A motivação teológica constante que transforma essa obrigação numa alegria é a lembrança de que um dia os israelitas já foram pobres escravos no Egito. Qual a motivação de eu doar? É eu lembrar como eu era, aonde eu estava e que eu vivia. Cada um de vocês tem uma história singular. Imagina você com 10 anos de idade, 12 anos de idade. Não vale para os pequenos, claro, né? Para o Pedro é muito fácil imaginar isso. Mas imagine você, onde você estava com 12 anos, o que você tinha para comer, o que você não tinha, quantas roupas você tinha, quantos calçados, quantos tênis, tinha um videogame, tinha um brinquedo, tinha isso, tinha aquilo, tinha televisão. Começa a meditar naquilo e olha hoje, e você vai falar, caramba, como Deus me abençoou. O que ele está falando é uma ordenança de Deus para você, de você doar
Não é dízimo, não é oferta na igreja. Doar uma parte do que você tem para aqueles que sofrem e padecem. Eliminar e diminuir a dor das pessoas. Pague um exame de alguém, dê um pastel para alguém, dê um lanche para alguém. A violência dentro dos castelos e destruição dos pobres pelas mulheres abastadas de Samaria comprovam que a nação rejeitou suas tradições e a sua condição de povo eleito e redimido de Deus. Que é isso, pastor? Está amarrado, eu sou filho de Deus, amado, querido, Deus morreu por mim na cruz do Calvário, eu sou abençoado. Mostre. Felipe estava fazendo os estudos dele, Tiago lá, pediu uns comentários, e Tiago fala, mostra a tua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé através das obras. O mundo está cansado de conversa furada. Ele quer ver ação. Eles são piores que seus inimigos, que na ignorância de Deus e seus mandamentos cometem atos de barbaridade e opressão contra estrangeiros. Seus inimigos de outros reinos ficariam chocados ao verem como a nação de Samaria oprime o seu próprio povo. O que as pessoas no teu círculo falariam se eles soubessem que você é cristão? Você é cristão? Não acredito. Sério mesmo? Olha só, hein? Você enche a cara, você bebe até vomitar, entendeu? Fala palavra de baixo calão, compartilha palavrão, piadinha suja. Cristianismo é isso? Pô, cara, que legal. Então eu sou cristão também, né? De modo semelhante, Ezequiel avalia os pecados de Sodoma e Gomorra como sendo menores que os pecados de Judá. Deus, olhando para Sodoma e Gomorra, ele fala através de Ezequiel dizendo assim, eles são melhores do que vocês. O próprio povo de Deus perdeu todo o senso de humanidade, parece não ter consciência como distinguir o comportamento certo do errado. Seus critérios para tomar decisões são determinados por seus desejos pessoais de poder e riqueza. Como você monta a agenda da sua semana? Quem está em primeiro lugar? Você ou Deus? É a sua carne ou Deus? Não tem outro caminho. Entendeu? Ah, mais o meu filho, mais a minha filha, mais a minha esposa, mais a rosa, mais o caminhão, mais... O que é prioridade na sua vida? Se você tem qualquer coisa diferente de Deus, você é um idólatra. E se você não mudar o seu comportamento, você vai pro inferno. E lá, você vai poder se preocupar com tudo isso, porque você vai ter todo o tempo da eternidade para você se preocupar com essas coisas. Eu tenho dito para vocês, eu tenho meditado muito forte sobre o que Deus quer na minha vida, o que Deus quer para minha família. Eu convoco vocês, eu estou fazendo 2 dias de jejum por dia, de 24 horas, tá? Coloque propósito na sua vida, para que Deus possa dar direção para você, o que você tem que fazer. Coloque, tenha tempo de oração. Separe um tempo no dia a mais para você estar tempo diante do Senhor, para saber o que Ele quer de você. É por causa da opressão que os ricos gozam segurança e luxo dentro dos seus castelos belamente mobiliados. Assim, sua preocupação central é manter a sua posição de poder e vantagem. Amós confirma sua acusação anterior e explica a causa do castigo de Deus sobre os eleitos. Deus jura fortalecer o entendimento que essa nação possui da decisão divina. O efeito do julgamento de Deus levará à destruição de pessoas e lugares que causam violência. Se você for filho, o pau vai torar. Deus, ele tem todo o tempo e ele não tem dó de tirar o que for mais caro para você entender que ele é o primeiro lugar. Abraão passou por isso. E eu imagino que aqueles 3 dias da tenda de Abraão até o Monte Moriá deve ter dado uma gastrite forte em Abraão, porque ele ia ter que matar o seu próprio filho. Os muros fortes da cidade ficaram cheios de brechas. Amós 3:11 e 4:3. Os castelos serão saqueados e destruídos. Amós 3:11, 12 e 15. Os opressores poderosos serão oprimidos, tratados como animais e enviados para o exílio. Amós capítulo 4, verso 3. O poder e a riqueza não poderão comprar segurança.
Nada. Plano de saúde, seguro do carro, seguro da casa, reserva no banco. O poder e a riqueza não poderão comprar segurança, e essa também não será encontrada no altar, nem no templo de Betel, conforme nós meditamos na semana passada, em Amós 3,14. Essas proclamações de destruição comprovam a intenção de Deus de dar cabo do povo de Israel. A pergunta para você é: Deus vai ter que te mandar para o exílio? Ele vai ter que tirar a cinta? Ou você vai se corrigir? Aprender o que Deus está ouvindo? Não porque eu estou falando, mas você entrar na presença de Deus e falar assim: pastor, o que eu preciso mudar? Não adianta você olhar para todas as coisas e ficar apenas lamentando. Ai, meu filho, a minha filha, ao meu trabalho, a isso, aquilo. Não adianta. Deus, ele não é um sentimentaloide em que porque você está reclamando ele vai mudar o comportamento. Não vai. E você vai continuar batendo a tua testa nessa porta e ela não vai abrir até que você entenda e você conforme os seus caminhos aos caminhos do Senhor. Não se comporte como uma vaca de Bazã. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos, pedimos a Ti que o Senhor possa, Pai querido, como homens, normatizar, Pai querido, o nosso modo e o nosso jeito de agir. Que nós possamos ser servos do Senhor. Que sejamos, Pai querido, leões na defesa da nossa fé e do nosso lar. Que nós sejamos firmes e amorosos, como o Senhor é com a igreja em relação a nossos familiares. Que as nossas moças, que as nossas mulheres da nossa casa, elas não sejam encontradas como vacas de Bazã, que pensam apenas, Pai, em excentricidades, em desejos e vontades, mas que elas possam ser encontradas como mulheres virtuosas, como a mulher do livro de Provérbios, não como uma pressão, não como uma exigência opressora, mas como um desejo no coração de ser mais conformes a Cristo. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.